Mais um episódio aqui do podcast Carreira e Negócios, e hoje a gente vai trabalhar um ponto que é fundamental para qualquer negócio, falar de vendas. E para falar de vendas, eu trouxe aqui Diego Rodrigues, diretor comercial da WhatsApp, né? E está lançando também um clube, né, na MLS, também relacionados com vendas. Muito obrigado, Diego. Jorge, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Vou começar aqui com uma pergunta. Como que eu faria um processo de recrutamento em que eu não tivesse que investir nenhum dinheiro e talvez até conseguisse ser remunerado por estar recrutando as pessoas? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente desenvolveu um processo de recrutamento muito eficiente na WhatsApp, só para contextualizar a galera, né? Eu sou diretor dos canais de vendas direta da WhatsApp, então dos produtos digitais. E lá a gente tem um modelo de negócios onde a gente trabalha com agentes de vendas. Então são agentes externos que eles entram na plataforma, se cadastram e eles são comissionados pelo que eles produzem. Então o cara não tem fixo, eu não dou lead pro cara, então o CAC é 0. Eu tenho uma metodologia de trabalho que faz com que ele consiga realizar suas vendas, né? E ele pode trabalhar quantas horas quiser? Ele trabalha quantas horas quiser, não tem subordinação, não tem horário fixo. É um agente livre mesmo de vendas, é um relacionamento PJ ali. E dentro disso, a minha função é treiná-lo a vender. Então eu dou oportunidade dele, ofereço para ele um plano de carreira, inclusive para que ele possa crescer dentro do nosso ecossistema. E ele vai vendendo, vai avançando no plano de carreira, vai sendo promovido ali, aumentando o seu comissionamento e pode chegar um franqueado. Eu iniciei assim, há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás. Eu vi uma chamada do Flávio, né, no Instagram. Acabei respondendo ao processo seletivo, fui aprovado, fui me desenvolvendo, cheguei a franqueado, né, que seria um diretor comercial dentro do nosso plano de carreira. E hoje assumi a direção do canal, o Flávio me deu essa missão de tocar esse projeto. Então, dentro da sua pergunta, como desenvolver um processo seletivo? A gente tem sim uma metodologia onde eu não tenho custo, eu trago ali umas 3, 4 mil pessoas por processo seletivo. Amanhã, inclusive, eu faço né? Não sei o dia que vai ao ar esse episódio, mas na próxima sexta-feira agora eu faço um processo seletivo, vai ter ali 3, 4 mil pessoas assistindo ali ao vivo, essa primeira fase. Dessa galera, eu não tenho custo para fazer essa captação, então eu tenho toda uma máquina de captação a custo 0. Eu treino essa galera por 3 dias, faço a minha seleção ali, né? Seleciono desses 3 mil, vou aprovar uns 800 mil. Treino eles por 3 dias, solto eles para vender. E no último processo seletivo que eu tive, foram 121 pessoas que fizeram sua primeira venda nas primeiras 48 horas. Do total da primeira semana ali, né? Saíram 201 vendas e um faturamento aí de R$490 mil a custo 0. Então eu não dei lead pro cara. Eu não tive custo no meu processo seletivo, eu não dou salário fixo pro cara e a gente consegue levantar aí quase R$500 mil de faturamento. Interessante, né? A gente, quando fala de startup, tem o CAC, né? Quanto custa para adquirir, e aqui você tem o LAC, né? Que é o lucro. Boa. O nosso CAC, na verdade, a gente poderia falar entre aspas que é CAC 0, mas a gente paga um comissionamento daquela venda pro agente. Mas realmente, a captação do cliente, eu ensino a pessoa a fazer a partir da nossa metodologia. Então eu não tenho custo de lead, eu não tenho custo de marketing, eu não tenho custo de nada. Agora, se você tivesse que começar do 0 amanhã, então não tem nada, vai começar do 0 amanhã. E foi te dado agora a missão de montar um time de alta performance comercial. Como você faria? Bom, são 3 principais pontos, Jorge. É isso que a gente faz, inclusive, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na nossa mentoria ali, junto com o Flávio Augusto no Tech Sales Club, né? A gente tem uma mentoria que ajuda empresários a justamente começar do 0. Principalmente aquelas pessoas que vendem só no digital, que vendem só no lançamento. O lead tem ficado cada vez mais caro, né? A gente sabe muito bem disso. Então o cara precisa iniciar um braço comercial que dê uma previsibilidade, que traga ali um faturamento mais seguro para a pessoa, né? Não ficar dependendo dos lançamentos e do marketing. O que precisa para você iniciar um time comercial? Primeiro, você precisa de um processo de venda padronizado e replicável. Se eu vendo de um jeito, você vende de outro jeito, vai entrar mais uma pessoa, ela vai vender de qual jeito? O meu ou o seu? Então a gente tem que ter um processo de venda padronizado. A gente tem um modelo chamado 7 passos, que a gente aplica em todos os negócios nossos praticamente, né? Na WhatsApp, na Conquer, na Medcoff, né? Toda a parte da Wiser Educação, tudo que é relacionado ao Flávio, a gente utiliza
os 7 passos da venda. E a gente consegue adaptar a qualquer modelo de negócio, literalmente. Porque não é um script de venda, é uma sequência lógica aonde eu vou conduzindo o cliente para que ele tome uma decisão. Não é uma venda de convencimento, não é uma venda onde eu fico ali fazendo follow-up. Geralmente é uma venda de impacto, a depender do ticket. Mas com um processo padronizado como esse, eu consigo ensinar qualquer pessoa a vender. Porque vendas é técnica, não é dom. Você tem uma ideia... Eu tenho um menino no meu time de 16 anos, eu falo um menino porque é 16 anos que é a idade mínima, né, que pode trabalhar lá com a gente, e ele chegou a gerente, né, tem uma outra nomenclatura, mas para ficar fácil o entendimento da galera que está nos assistindo, ele chegou a gerente com 16 anos. E eu tenho uma senhora de 60 a mais, né, não vou falar a idade dela, vai que ela se ofenda, mas 60 a mais, que ela também chegou a gerente. Então eu consigo ensinar literalmente qualquer pessoa a partir de uma técnica padronizada. Quando eu tenho essa técnica padronizada, eu consigo ensinar as pessoas. Para que eu traga os vendedores, eu tenho que ter um processo seletivo. Dentro desse processo seletivo, a gente tem um método para fazer esse processo seletivo. Então, toda a venda do sonho, do plano de carreira, que é o terceiro ponto, o plano de carreira. O vendedor... ele não tá só pelo dinheiro. Se você paga 3 mil reais para a pessoa e o seu concorrente oferece 3.500, ele vai embora. Então ele tem que ter uma visão de futuro, ele tem que saber aonde ele vai chegar, o que ele precisa fazer e aonde ele pode chegar. Então o plano de carreira também é essencial para essa estrutura comercial. Então você tem ali um processo de venda padronizado, um plano de carreira e uma metodologia para processo seletivo que faça a sua máquina girar, porque comercial é o maior turnover, né? Geralmente de qualquer empresa, você sempre tem que estar recrutando, sempre tem que estar com o processo seletivo aberto. E aí você entra no terceiro ponto, que é a liderança dessa galera, que é trabalhar na mentalidade. Vendas, ele é 30% técnica, 70% gestão das emoções. Então você tem que trabalhar muito na questão mental da pessoa, porque a pessoa vai tomar muito não, ela vai sair daqui, vai ter um primo, um amigo, um pai, uma mãe, vai falar, cara, arruma um emprego de verdade, esse negócio de vendas não dá certo. Né? Vendedor, cara, você vai ser vendedor. Então esses 3 pontos principais, eles são necessários, obviamente, numa visão bem macro, para você montar um time comercial de sucesso do zero. E, cara, a gente tem uma metodologia que a gente consegue, a gente tem testado isso em vários outros negócios, tem vários membros já da minha mentoria que estão colhendo resultados. Não, perfeito. E aí eu estou entendendo assim, o processo de vendas, você comentou dos 7 passos, mas existem... outros métodos, você vai fazer uma venda de ticket mais alto e tudo mais. Plano de carreira, entendo que é muito específico para cada negócio. Agora, a questão aqui do processo seletivo. Como que você seleciona? Quais são os critérios que você utiliza? Você falou, olha, começou com 3 mil, né? 3 mil aplicações. Como que você chega nesses 3 mil e como que você seleciona dos 3 mil os 200 que vão fazer o treinamento, por exemplo? Bom, depende muito do seu produto, do seu serviço, do que você vende, do ticket para definir o perfil. Eu gosto muito de uma fala do Flávio Augusto que ele fala que vendedor não tem perfil, né? Às vezes o cara que fala bem, às vezes o cara que é mais extrovertido chega na hora da venda ele trava. E o cara que é mais tímido vai lá e arrebenta. Então, dentro desses 5 anos eu treinei aí dezenas de milhares de agentes de vendas já, sem nenhum exagero. Hoje para você ter uma ideia, eu lidero mais de 2.500 pessoas dentro do canal da WSP, que é o Wiser Sales Platform. Direto e indiretamente, né? Meu time direto tem umas 100 pessoas que eu lidero diretamente ali. Então, eu já treinei várias pessoas, milhares de pessoas. E realmente, o vendedor não tem perfil. Você pega o cara mais novo, você pega o cara mais velho, o cara que não tem faculdade, aí você pega um engenheiro, você pega um advogado, tem vários perfis ali dentro da nossa plataforma. Então, primeiro ponto, não tem perfil. Agora, se você vai trabalhar com high ticket, se você vai trabalhar com um produto mais especializado, é óbvio que você vai pegar uma pessoa que já tem uma experiência de vida, que saiba conversar melhor. Agora, num produto ali de um ticket de 2, 3 mil reais, eu consigo te garantir que literalmente qualquer pessoa serve para vender seu produto, a partir de uma técnica padronizada. Então, eu faço a chamada ali, eu tenho braços de recrutamento dentro do meu plano de carreira. Quando o cara chega a gerente, ele tem metas de equipe para bater, então ele tem que formar a equipe. Eu treino ele em liderança, para que ele consiga liderar times. E eu treino ele para fazer esse recrutamento. Então eu tenho vários gerentes dentro da minha estrutura, dentro dessas 2.500 pessoas, eu tenho vários gerentes que precisam fazer esse recrutamento, precisam trazer gente para o time para que eles batam as metas deles. Então essa galera traz
Eu tenho todo um maquinário que traz os candidatos, eu faço o processo seletivo, e aí no processo seletivo é uma venda, seja qualquer vaga, é uma venda, por mais que você está selecionando pessoas, primeiro você tem que vender a vaga para a pessoa. Você tem que vender ali o sonho de crescimento, de desenvolvimento, quanto que ela vai ganhar. Então a gente faz essa venda desse sonho e aí a pessoa faz a candidatura. Aí tem meus critérios de seleção ali. Mas a venda você faz ainda na entrevista? Eu faço um processo seletivo geral. Então eu faço uma transmissão onde eu tenho 2, 3 mil pessoas, às vezes até mais assistindo. Então ali eu estou fazendo a venda. O que eu vendo ali? O mercado, o produto, a empresa e o plano de carreira. São esses 4 pontos que eu vendo. Falando um pouco da WhatsApp, né? Você vai trabalhar num mercado onde menos de 5% das pessoas, da população brasileira fala inglês, então é um mercado muito grande. É uma empresa com mais de 30 anos de mercado, ou seja, uma empresa consolidada. É um produto que atende muito essa demanda, é muito bom e muito acessível. A gente já matriculou mais de 700 mil alunos nos últimos 4 anos. E vendo o plano de carreira, onde a pessoa pode mudar de vida através das vendas. Eu vendo desenvolvimento. Eu mesmo, cara, era um cara bem travado na comunicação. Para apresentar um trabalho na faculdade, gaguejava, aquele suador assim. Mas a área de vendas transforma a pessoa. Você vai melhorar sua comunicação, você vai melhorar sua oratória, seu poder de persuasão, sua liderança, inclusive, porque vendas é liderar alguém a tomar uma decisão. Então eu vendo tudo isso para a pessoa, todo esse crescimento, esse desenvolvimento e, obviamente, o meu plano de comissionamento. Fiz essa venda, a pessoa comprou esse projeto, essa vaga de trabalho, ela vai e oficializa a sua candidatura através do preenchimento de um formulário. E aí ela preencheu o formulário, aí sim eu faço minha seleção baseado nos meus critérios. Se a pessoa prestou atenção, tem algumas perguntas para ver se ela estava realmente prestando atenção na apresentação, porque não é uma entrevista 1 a 1, né? É uma apresentação com mais de 3 mil pessoas. Então eu quero saber se o cara estava prestando atenção, então faço algumas perguntas do que eu falei para entender a resposta dele. Dali eu seleciono algumas pessoas e parto para 3 dias de treinamento. Tá, e agora vamos pegar aqui, você falou que não tem perfil, né? Falou que perfil, olha, não precisa ter mestrado ou ter terminado um curso de graduação, não, pode ser jovem, pode ser primeiro emprego, pode ser aposentado. Mas eu entendo que tem características que são importantes, porque senão a pessoa não vai ter sucesso na jornada que você vai descrever, né? Como que você entende se a pessoa vai ter sucesso ou não? Jorge, não dá para saber. Óbvio, tem uma característica chave. Todas as pessoas de sucesso têm uma única característica em comum. A fome, a ambição. Porque, reformulando o que eu falei, né? Vendas é técnica e gestão das emoções. Então, reformulando, vendas é técnica, gestão das emoções e ambição. E ambição não é uma coisa ruim, não é ganância, né? As pessoas confundem muito com ganância. Ambição é querer melhorar de vida, é querer ajudar os seus pais, é querer garantir o futuro dos seus filhos. Então essa ambição, esse sangue nos olhos é o que a gente procura. Através de algumas perguntas ali a gente vê qual que é o sonho da pessoa, o que que ela quer, qual que é o objetivo dela para daqui a 3 anos, 5 anos. Mas dentro dessas milhares de pessoas que a gente já treinou, tem pessoas que você olha e querendo ou não, nós julgamos, não tem como, né? É da natureza humana julgar. Então você fala, isso aqui não vai dar muito certo não. E a pessoa vai lá e arrebenta. E tem o outro que você se empolga, fala, nossa, esse cara parece eu quando comecei, esse cara parece o fulano quando começou. E aí o cara vai lá e quando se coloca à prova, porque vender é tomar muito mais não do que sim, ele desiste. Então, qual que é a característica principal? A fome. Fora isso, a gente não tem como saber se a pessoa vai conseguir ou não, a não ser que você coloque ela à prova, coloque ela na linha de frente para ela vender. E aqui é interessante porque você pega vendedores que se dizem experientes, que já trabalhou no comércio, que já trabalhou com vendas há vários anos, e quando ele entra num mercado novo, ele trava. E você pega pessoas, como eu falei, o Diogo Peterson, né, 16 anos, um menino que chega lá e arrebenta e chega em gerente no primeiro ano da empresa, né? Porque o nosso plano de carreira ele é meritocrático, não tem julgamento. Se ele bateu a meta, ele é promovido, ponto. Tá, mas eu te interrompi, né? Você estava falando que você seleciona quem vai fazer o treinamento, né? Isso. E aí, como é que é o treinamento?
O treinamento são 3 dias, porque o meu produto, ele é um produto de... Né, falando da WhatsApp, o meu produto ele tem uma consciência alta. Todo mundo precisa de inglês, né? Hoje em dia, a pessoa faça o que for, ela precisa de inglês. As empresas têm exigido cada vez mais inglês. A educação pública, isso não tem nada a ver com o governo, enfim, com direita ou esquerda, mas a ineficiência do Estado em ensinar uma língua tão importante que é a língua inglesa, né? Uma língua mundial, faz com que o dado, menos de 5% da população brasileira fala inglês. Então o mercado é muito grande, o nível de consciência é alto, o meu ticket é baixo, fica na média ali de R$ 2.500, né, para o cara estar estudando lá com a gente. E então é uma venda de impacto. Como o mercado é grande, é uma venda de impacto, eu preciso só de 3 dias. De novo, eu tenho uma metodologia para treinar esses caras em 3 dias. Eu formo ele em relação ao nosso mercado, em relação ao nosso produto, em relação à venda ativa, que muita gente confunde venda ativa com venda passiva, né? Acha que o marketing é uma venda ativa, mas não é. Venda ativa é o cara, o caçador, que vai atrás do cliente ali. Que vai realmente atrás, ele não fica esperando receber lead do marketing, ele não fica esperando... alguém ir atrás dele, o famoso tirador de pedido. Na nossa metodologia de vendas, nós vamos ativamente atrás. Como eu falei para você, ó, eu recrutei umas 1.800 pessoas, aprovei umas 800, umas 500 foram até o final do treinamento, né, os 3 dias, porque cada dia vai caindo, o cara foi no primeiro dia, não vai no segundo, foi no segundo, não vai no terceiro, eu vou eliminando. Então ficaram ali umas 500 vendas. 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, eu treinei só por 3 dias e eu levantei um faturamento de quase R$500 mil. A custo zero, no sentido de eu não dei lead pro cara, eu não dou salário fixo pro cara, eu não dou ajuda de custo pro cara, mas eu ensino o cara a ganhar dinheiro. E muitas dessas pessoas ganharam ali, já na primeira semana, R$1.500, R$2.000, coisas que muita gente trabalha o mês inteiro para receber, né? Mais que um salário mínimo. Teve uma pessoa em específico que ela ganhou quase 2 salários mínimos no primeiro mês dela. Teve uma menina que entrou, que ela era arquiteta, e ela ganhou R$11 mil nas 3 primeiras semanas dela. Então, assim, quando você dá a possibilidade para a pessoa ganhar dinheiro sem limites, porque a gente não coloca vendas, você tira o limite do cara. É a capacidade dele que vai definir o quanto ele vai ganhar. Né? A capacidade, a fome, o empenho dele, a dedicação. Então... eu não tenho custo, realmente. Eu trabalho com... Não tenho que dar lead pro cara. Eu tenho uma técnica que eu ensino o cara a construir os leads dele a partir da agenda do celular. E como é que você garante a retenção, né? Eu entendi que você não pode obrigar a pessoa a trabalhar, né? E aí pode ter alguém que fala, poxa, eu tenho um produto para vender também, eu vou fazer o curso aqui da WhatsApp, vou me qualificar aqui como vendedor autônomo e depois vou usar tudo que eu aprendi para vender outras coisas e deixar de lado, né? Mas, Jorge, não é a técnica da venda, é a mentalidade, cara. A técnica é simples. Eu posso te ensinar a técnica aqui agora. Mas o que a gente faz lá para reter as pessoas e o que faz com que as pessoas tenham sucesso é a mentalidade. Porque a gente trabalha muito. Você tem uma ideia dessas 2.500 pessoas ativas que a gente tem ali no canal? 90% dos meus treinamentos é de mentalidade, 10% de técnica. Porque a técnica é simples. Você aprendeu, você pode literalmente vender qualquer coisa. Só que a partir de uma dificuldade, a partir de um não que você tomou, como você vai estar sendo alimentado para que você continue ali, para que você tenha forças, para que você acredite. Para isso você precisa de uma visão da liderança, você precisa de uma estrutura de liderança ali para te direcionar, para te apoiar. Então, pode entrar qualquer pessoa. Se alguém quiser entrar na WSP, inclusive, segue lá a página no Instagram. A gente tem processo seletivo aberto. Você vai aprender a técnica de vendas que fez o Flávio Augusto virar bilionário. Porque ele virou bilionário vendendo curso de inglês. Não foi comprando Orlando City, vendendo e tudo mais. A pessoa vai aprender. Só que quando a pessoa sai desse ecossistema, ela se desconecta dessa mentalidade que a gente trabalha ali dentro. E aí é só a venda. Às vezes ela não vai conseguir sustentar aquilo. Então, como que eu retenho as pessoas? Primeiro, com exemplos de mudança de vida, tem várias pessoas. Tem um menino específico, o Ian, ele morava na favela do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Ele era mototáxi lá na favela, ganhava seus R$2.000 por mês. Ele era mototáxi e limpava a piscina, né, de condomínios ali no Rio. Ele começou a trabalhar com a gente. Aí ele teve um fato ali que a mãe dele acabou falecendo. Ele me ligou pedindo ajuda. Eu falei, cara, ó, bate essa meta aqui, que eu vou te trazer para Sorocaba, que é onde eu moro, né? Eu vou te trazer para Sorocaba para você passar umas 2 semanas aqui comigo, que eu vou
vou te ajudar. E aí ele foi bater uma meta, ele falou, ó, eu não vou agora, eu vou bater uma segunda meta e eu vou mudar para Sorocaba. Esse menino mudou para Sorocaba, hoje ele ganha, tá quase chegando a franqueado, tá ali no nosso plano de carreira, né, quase chegando a diretor comercial. Tá crescendo, ele ganha 15, 16 mil reais por mês. Cara, o cara morava na favela do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Hoje ele mora num bairro nobre em Sorocaba, que é o bairro do Campolim, pra quem nos assiste aí, que conheça, é um bairro nobre lá em Sorocaba. Mudou a vida desse cara. Então esse cara é uma prova social minha. É uma prova social de que qualquer pessoa consegue vender, consegue mudar de vida e através do nosso ecossistema e através da dedicação, através do esforço, através da ambição de mudar a sua realidade, a pessoa consegue atingir seus objetivos. Então toda essa mentalidade que a gente prega, toda essa manutenção que a gente faz com as pessoas, de fazer a pessoa acreditar, de ajudar ela quando ela tem uma semana ruim, de ajudar ela quando ela está com uma dificuldade, é o que faz essa retenção. Entendi. E tem muito a ver com liderança, né? Muito a ver com liderança, mas muito. É assim, por isso que eu falei, 90% dos meus treinamentos é de mentalidade. E quando eu falo mentalidade, envolve toda essa questão da liderança. Que é liderar grandes times comerciais à distância. Imagina, eu trabalho no cenário mais difícil. Eu lidero o cara à distância, o cara não tá fisicamente comigo. Eu não dou salário fixo pro cara, eu não dou ajuda de custo pro cara, eu só comissiono quando ele vende. Então eu tenho que ajudar esse cara a vender pra ele ganhar dinheiro, pra ele mudar a vida dele. E é isso que a gente faz ali. E aí o cara entende que eu tô ali por ele, eu não tô ali pelo meu resultado. Até porque o meu resultado vem dele, então eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar nele. E aí, nessa questão de liderança, qual foi assim, os maiores erros que você cometeu liderando uma equipe comercial? E o que você aprendeu com isso? Cara, maior erro que eu cometi na liderança da minha equipe comercial é quando você passa a ter muito resultado, eu acho que esse foi o meu maior erro. Quando você passa a ter muito resultado e você passa a crescer dentro de um ecossistema, assumindo novas responsabilidades, a tendência é que você vá, não é delegando, vá delargando o seu time. Você vai deixando o seu time ali meio que rodar sozinho. E as pessoas precisam de direcionamento. Então, em um momento ali, eu comecei a liderar outros times também, né? Porque eu fui crescendo dentro da empresa, dentro da WhatsApp, fui liderando outros líderes, inclusive, e eu comecei a liderar numa visão mais macro e deixei o meu time ali meio largado, meio que dentro do ecossistema geral, sem ter a minha presença ali com ele. Então, esse foi o meu maior erro que eu cometi, mas rapidamente eu reverti, voltei a agenda prioritária para o meu time, né? Então, a partir do momento que você vai assumindo novas posições, você tem que desenvolver essa habilidade de gerir 1, 2, 3, 4, 5 projetos ou funções ou o que for. Você vai evoluindo a esse ponto. Então, naquele início, eu assumi uma posição maior aqui e deixei o meu time meio largado. E aí a produção, obviamente, começa a cair. Aí rapidamente eu retomei, né? Retomar a base, não tem nenhuma mágica, não tem nada de diferente. É o básico, é o famoso básico bem feito que funciona. E você comentou aqui que o Tech Sales Club ele meio que replica essa lógica. Então essa máquina de vender que você trabalha no WhatsApp, você consegue replicar isso para várias outras empresas, né? A pergunta é, qual foi o momento, assim, qual foi o insight que você teve, o trigger que aconteceu para você falar, agora eu vou montar um clube? Bom, essa pergunta interessante essa, né? Como surgiu, né? Primeiro, o Flávio tem 30 anos de experiência com vendas e liderança de pessoas, né? As pessoas, essa é a minha opinião, as pessoas acham que o Flávio é um excelente vendedor. Ele é um excelente vendedor, é um dos melhores que eu conheço na vida, né? No mundo, talvez. Mas o Flávio, ele é mais formador de pessoas do que vendedor. Às vezes as pessoas não têm essa visão clara. O Flávio é um excelente gestor de pessoas, ele consegue extrair o melhor de cada um, ele conseguiu extrair o melhor de mim. Então ele tem uma experiência muito grande, uma expertise muito grande. A WhatsApp trabalha com vendas ativas há 30 anos. O nosso faturamento do canal do qual eu sou diretor, que é a WSP, a gente é responsável pela maior parte do faturamento ali dos produtos digitais. E a empresa não tem que investir em marketing com a gente, a empresa não tem que comprar leads, investir em leads para dar pra gente. A gente é um canal de vendas ativas. Então, você pega cliente referido, né? A gente pega clientes através de outros clientes, né? Dentro de uma técnica. E então o nosso resultado é muito relevante.
Esse é o primeiro ponto. A gente tem um resultado muito relevante e o Flávio faz isso há mais de 30 anos dentro do ecossistema dele. Segundo, eu tive um destaque muito grande dentro da empresa. Vai fazer 5 anos que o meu time é o time número 1 de vendas da WhatsApp. E esse processo seletivo, que eu falei para você há pouco, eu apanhei para conseguir desvendar essa metodologia. A gente foi fazendo teste, foi avançando, foi crescendo. Então hoje eu tenho um input ali de R$500 mil todo mês só de novas pessoas dentro do nosso ecossistema. Então é uma coisa muito rica, é uma metodologia que funciona mesmo. E dentro do Klex Club, da MLS, eles fazem muitas pesquisas. E uma das dores do mercado é justamente essa parte do comercial. Toda a galera do digital, os grandes players do digital, eles estão começando a trabalhar com times de inside sales, com time de venda ativa, com times de venda direta, porque o lead tem ficado cada vez mais caro. Então, cara, a gente tem um conhecimento muito grande aqui, a gente tem uma expertise muito grande, a gente tem um resultado muito bom, eu tenho um resultado muito relevante dentro da empresa. Aí o Flávio falou, cara, vamos ajudar os empresários dentro da metodologia que nós dominamos, porque a gente domina essa metodologia de processos de vendas, de recrutamento de pessoas e de liderança de grandes times comerciais, né? Criação e expansão de canais e times comerciais. Como a gente tem toda essa expertise e pensando ali na Liga, na Mentor League Society, que é ali um ecossistema para ajudar empresários a acelerarem seus negócios, aumentarem seus lucros de educação empresarial, esse era um braço que faltava ali, para que a gente pudesse realmente trabalhar dentro de transmitir essa expertise para empresários que queiram escalar seus negócios. Uhum. E assim, você falou dos 7 passos, né? Como é que funciona os 7 passos? Os 7 passos, ele, como eu falei, né, ela é uma sequência lógica, ele não é script de vendas, ele é uma sequência lógica que conduz o cliente a tomar uma decisão. Aqui tem alguns conceitos, Jorge. Se você está vendendo algo, você acredita naquilo que você está vendendo, né? Uhum. Se você não acredita, cara, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Então, dentro do nosso ecossistema, por exemplo, falando um pouco da WhatsApp de inglês, eu realmente acredito que a pessoa vai melhorar a vida dela através da educação, através do inglês. A pessoa vai ganhar mais, vai ter acesso a oportunidades de emprego melhores, vai ter aumento, vai poder morar fora. Então, assim, a gente vende educação e a gente vende mudança de vida para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, eu ajudar a pessoa a tomar decisão para que ela comece a estudar inglês, eu estou ajudando ela a melhorar de vida. Uhum. A partir desse entendimento, eu tenho uma sequência lógica de 7 passos, aonde eu vou conduzindo a pessoa, fazendo ela refletir para que ela chegue a essa decisão de começar a resolver o problema dela em relação ao inglês. Mas e se ela não tem um problema em relação ao inglês? Eu passo para o próximo. Se não tem problema, não é o meu objetivo, não é o meu cliente. Uhum. Então, como funcionam os 7 passos? Apresentação, então eu me apresento, falo o nome da empresa, da escola, né, para me trazer autoridade no que eu estou falando. Vou para a conexão, é onde eu descubro a dor, o sonho ou a necessidade do cara em relação ao inglês ou em relação ao meu produto, meu serviço, né? Por que você quer aprender inglês? Não é assim, ó, o inglês é importante para você, Jorge? Você vai falar, sim. E aí, para onde que eu vou? Agora, quando eu falar assim, Jorge, por que o inglês é importante para você? Como que o inglês vai te ajudar? Aí você vem e traz, porque eu deixei de ser promovido, porque eu perdi uma oportunidade de fazer uma viagem internacional. Então você traz ali, porque meu chefe está exigindo, porque a empresa vai me mandar embora se eu não falar inglês. Então ele traz ali a dor, o sonho, a necessidade. Eu descubro isso na conexão, eu vou para a decisão imediata, né? Como minha venda é uma venda de impacto, eu faço um combinado com a pessoa. Jorge, se não encaixar no seu tempo, no seu orçamento, você não gostar, você pode me falar um não e tá tudo bem, tá? A gente vai continuar amigo aqui. Uhum. Agora, se encaixar no seu tempo e no orçamento e você gostar, você tá disposto realmente a resolver esse problema do inglês hoje? Então é um combinado de objetividade. Porque eu não vou ser o vendedor chato e vou falar, e aí, Jorge, falou com a sua esposa? Pensou direitinho? Vamos fechar hoje? Não é esse tipo de venda, não é uma venda de convencimento. É uma venda onde a pessoa apresenta, eu faço perguntas para que a pessoa apresente os problemas que ela tem e eu trago a solução para ela e ajudo ela a tomar a decisão. Então, fiz ali a decisão imediata, né, que é a DI que a gente chama, que é o combinado de objetividade, vou pro speech, que nada mais é do que encantar o cliente com o meu produto. Aqui eu vou mostrar para ele o que meu produto, qual parte do meu produto, aonde meu produto resolve aquele problema que ele me apresentou ali na conexão. Vou para o fechamento, que aí é a questão financeira. Referidos, que é a nossa mágica de multiplicação aqui. As pessoas pensam, cara, como assim? Você pega 20 contatos com cada pessoa?
Cara, a gente tem 90% de efetividade. Ou seja, 20 contatos. 20 contatos, eu pego com cada pessoa. Às vezes até mais, mas o padrão é 20. Isso são dados, tá? 90% de efetividade. Ou seja, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 eu consigo pegar 20 contatos. A pessoa comprando ou não comprando. Por quê, cara? Porque a gente tem uma técnica para isso. Não é assim, ô Jorge, bacana, me passa 20 contatos aqui para oferecer o curso de inglês. Cara, você vai falar, 20 contatos? Como assim? Que queira aprender inglês? Eu nem sei se eu falo com 20 pessoas por dia, né? Então, assim, a gente tem uma técnica para isso. E essa técnica tem 90% de efetividade. Aí eu vou para validação, que é onde eu coloco o cliente para trabalhar para mim. Eu faço ele avisar os meus contatos de que eu vou ligar. E ele acaba fazendo um filtro para mim. Diego, o Felipe não quer. Diego, a Cristina quer. Aí o Felipe eu tiro da minha lista, porque eu não vou falar com um cara que já não quer. E a Cristina que quer, eu vou dar prioridade para ela. Então eu vou multiplicando o meu resultado, colocando mais clientes para trabalhar para mim através da validação, pegando mais contatos com os clientes. E assim eu consigo ajudar essas pessoas a ganharem 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Eu tenho pessoas que ganham 20 mil reais por mês no meu time. E assim, pessoas que não têm faculdade, pessoas que não têm experiência profissional, que simplesmente estão conectados dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa mentalidade, têm ambição de querer crescer, de querer fazer, de não se esmorecer diante de um não, e aplicam a técnica. Porque o cara tem que ser fiel à técnica para que ele tenha resultado. E assim, pelo que você está descrevendo aqui, é um processo muito forte aqui de relação humana mesmo, né? De conversar, ganhar empatia, conectar, etc. e tal. Você vê toda a parte de inteligência artificial, machine learning impactando esse processo? E você está impactando aonde que está impactando? Cara, a venda, a compra ou a venda, né? Principalmente a pessoa comprar algo é uma decisão pessoal. Dificilmente a IA vai tomar uma decisão de compra. Vamos falar assim, é óbvio, você pode configurar, colocar alguns parâmetros, mas pensando, dependendo do produto que você venda, na verdade a maioria das transações, né, de compra e venda são entre pessoas. Se você está vendendo uma mentoria, quem toma a decisão de comprar uma mentoria? É uma pessoa. Se você está vendendo um curso de inglês, se você está vendendo um carro, quem toma a decisão? É uma pessoa. Então, assim, a IA vai entrar nas vendas? Lógico, já entrou, né? A IA já está bem avançada no mundo das vendas. Mas talvez numa qualificação, numa venda mais transacional, né? Num clique e compre ali, num suporte, num tira dúvidas. Mas dificilmente vai substituir o vendedor. Porque o vendedor é o cara que ajuda a pessoa a tomar uma decisão. De novo, não é o cara que convence a pessoa. Se a pessoa não tem até uma pessoa que é convencida de comprar algo, acontece. Mas em algum momento aquela pessoa vai cancelar aquele serviço, vai querer devolver aquele produto, porque foi uma decisão ali que não foi dela, foi de alguém que convenceu ela. E a maioria das pessoas, na verdade quase todas, né? Elas não compram pelo motivo do vendedor, elas compram pelos seus próprios motivos. Então, dentro da nossa estrutura de vendas, como que a IA pode entrar ou como que a IA pode atrapalhar? A IA pode entrar realmente numa captação de lead, numa otimização de processo, numa qualificação de clientes, a depender do produto ou do serviço que você vende. Agora, substituir o vendedor, acho que está muito longe disso acontecer. E aqui eu vejo que você trabalha duas dimensões. Ou dois níveis de maturidade. Uma, você forma os vendedores, né? E você também forma os empresários que vão formar os vendedores. Nessa segunda dimensão, aí, indo um pouco para o teu clube, qual é a dificuldade que as pessoas têm em montar essa estrutura? Qual é o principal erro que você vê esses empresários cometendo? O principal erro é querer contratar alguém pronto. Esse é o primeiro ponto. Porque assim, o vendedor bom, ele está empregado. O vendedor que é bom, ele não está disponível no mercado. Então, dificilmente você vai encontrar um vendedor bom para contratar. Eu já falei com pessoas que queriam saber mais, né, para entrar na mentoria, no clube. Aí falou assim, cara, eu vim aqui na esperança de te fazer uma proposta, mas eu já vi que você é meio caro, né? Porque assim, eu não quero fazer, eu quero que você faça para mim. Eu falei, bom, isso não é a minha entrega, tá? Eu não faço uma consultoria aqui, eu não vou entrar na sua empresa, eu vou te ensinar para que você não seja refém de alguém. Porque se você me contrata e eu tô fazendo para você e o cara ali me ofereceu mais, pô, cara, o que vai me segurar aqui com você?
Agora, se eu te formo, se eu tenho uma máquina de formação, onde eu te ensino dentro do seu mercado, dentro do seu produto, dentro da cultura da sua empresa, você formar pessoas, você cria uma máquina de formação que você não fica refém de ninguém. Então, se tem um vendedor bom que ele saiu, não tem problema, tem vários outros ali sendo formados que estão avançando. Porque o segredo da multiplicação é a formação de liderança. E essa formação de liderança tem que partir do ponto principal, do cara principal, do dono, do diretor comercial, seja quem for, do sócio. Então, a dificuldade do empresário é entender que o comercial, querendo ou não, tem pessoas que têm opinião contrária, eu respeito, mas o comercial é o coração da empresa. Tudo é vendas. Um advogado vende o serviço dele. Um médico vende o atendimento dele, seja por convênio ou seja particular. Né? Um funcionário do Carrefour, né, que eu trabalhei 18 anos no Grupo Carrefour, ele está vendendo suas horas. Um professor de escola pública, por mais que seja concursado, está vendendo suas horas. Então tudo é uma venda. E dentro de uma empresa que venda um produto, um serviço, enfim, seja o que for uma mentoria, são novos clientes que vai trazer, que vai fazer aumentar seu faturamento. E para vir novos clientes é um processo de venda. Quando o empresário ele terceiriza isso, ele vira refém. Então ele contratou um head comercial. E aí esse head comercial tá ali, tá acontecendo, e tá vendendo, e o faturamento tá bom, e esse cara sai, esse cara morre, esse cara se acidentou. E aí, o que acontece? Agora, quando você tem uma máquina de formação, que é o que a gente traz dentro desse clube, eu ajudo os empresários a desenvolverem a sua máquina comercial, a sua máquina de formação, a sua máquina de vendas, porque ele fica independente. Ele não depende do head comercial, porque ele tem várias pessoas sendo formadas dentro de uma estrutura, de um plano de carreira. Ele tem um processo de venda replicável que qualquer pessoa que ele coloca consegue aprender aquela técnica. Ele tem ali uma liderança forte em cima de todo aquele ecossistema que influencia as pessoas, que incentiva as pessoas, que ajuda as pessoas nos momentos de dificuldade. Então é tudo isso que a gente trabalha ali dentro do clube. Tá, e eu entendi aqui que o erro é você querer contratar uma pessoa pronta e não formar. Agora, se eu sou um empresário e eu acho que eu não tenho perfil para vender, eu falo, tá bom, eu vou contratar mentoria, vou contratar um profissional para você treinar e mentorar para ele montar a estrutura de vendas do meu negócio. Você acha que vai funcionar? Cara, depende do nível de confiança que você tem com esse seu contratado, porque esse cara também pode sair. Mas aí tem um erro, né, na sua frase. O cara acha que não tem perfil para vendas. Todo mundo tem perfil para vendas, porque vendas é técnica. Todo mundo pode, se a pessoa tem uma capacidade cognitiva normal, né, natural de um ser humano, não tem nenhuma deficiência mental que limite ela a estudar, por exemplo, ela consegue se formar um engenheiro, concorda? Pode ser que demore um pouco mais. Eu tenho 2 amigos, né? São irmãos. Um se formou ali em 5 anos, o outro demorou quase 10 anos para se formar. Mas os dois hoje são engenheiros. Então é uma técnica, querendo ou não, é um estudo que eles aprenderam, né? Que eles estudaram e aprenderam, se formaram engenheiros. Ninguém nasce médico. A pessoa tem que estudar para virar um médico. Vendas é a mesma coisa. Então assim, eu não tenho perfil para vendas. Como assim você não tem perfil para vendas? Cara, se eu te ensinar a vender, você vai aprender a vender. Agora, a questão da mentalidade, se você vai estar disposto a vender, se você vai estar disposto a tomar não, se você vai estar disposto a pegar o telefone e ligar e falar com o cliente. Esse que é o ponto principal. Mas funciona, contratar alguém funciona também. Eu tenho, inclusive, empresários que colocaram o seu braço comercial ali dentro da mentoria. E a gente faz reunião em conjunto ali, às vezes, a gente vai trabalhando junto, porque ele tem uma plena confiança naquela pessoa. E o retorno é muito rápido, Jorge. Então, por mais que você colocou ali um diretor comercial seu, e no futuro ele vai sair, só esse período que ele teve, o valor que ele investiu na mentoria já teve retorno muito rápido. Os clientes que a gente tem na mentoria já tem obtido um retorno muito rápido. Nos 2, 3 primeiros meses, a mentoria já se pagou. Tá, então eu tô entendendo aqui que não é o ideal. Não é o ideal. Mas e tem um risco associado aqui da pessoa ir embora e você perder o conhecimento, mas isso também é contornável, né? É contornável no sentido de que dificilmente ele não vai ter o retorno desse investimento. Mas ele vai ter que contratar uma segunda pessoa para colocar também na mentoria. Então é mais ou menos isso. Mas o ideal é que o empresário esteja disposto mesmo a encarar o comercial. Né, a estar ali realmente na operação para que ele lidere essa máquina de vendas. Porque
com todo respeito, né, às outras áreas, obviamente, você consegue contratar um diretor de RH, você consegue contratar um diretor de TI, você consegue contratar um diretor de relacionamento com o cliente, que seja, mas vendas é o core, vendas é o que traz dinheiro para a empresa, é o que faz a empresa continuar existindo, o que faz a empresa crescer. Então, na nossa visão, né, na escola Flávio Augusto, a área comercial é a área mais importante. Uhum. E aí você está falando que o ideal, então, nesse caso, se a pessoa não vai estar primariamente focada na parte de vendas, o ideal era ele ir junto com o braço de vendas, os dois passam por esse processo todo, entendi aqui que é o processo de 2, 3 meses você já adquiriu a cultura, o entendimento de como funciona, depois você poderia estar delegando, mas sabendo exatamente o que está sendo feito e quase que um backup se a pessoa resolve que vai sair ou coisa assim. Exatamente. O ideal, caso você vá direcionar, né, a liderança da área comercial para alguém, é que minimamente você esteja juntos. Que você esteja junto ali, aprendendo também. Porque exatamente o que você falou, por mais que vai ter uma pessoa ali que em algum momento pode acontecer algo, ela pode sair, pode morrer, pode se acidentar, qualquer coisa pode acontecer, você também detém o mesmo conhecimento e você consegue formar outras pessoas. Na verdade, assim, a partir da estruturação da máquina de formação de pessoas, o sistema, o ecossistema, ele se autoalimenta. Por exemplo, o Flávio ficou 2 anos na direção da WSP, da Wiser Sales Platform, até que eu estava pronto para assumir essa posição. Se eu saio hoje, eu tenho outras pessoas já ali formadas que podem assumir essa posição. Porque agora já está meio que no automático, a engrenagem já está ali girando e dificilmente a gente vai parar. Porque eu tenho processo seletivo, se eu não faço mais processo seletivo, eu tenho líderes que podem fazer esse processo seletivo, que eles já estão formados. Então, se eu sair hoje, cara, virei a cabeça, não quero mais trabalhar aqui na WhatsApp, vou embora. Eu tenho outros líderes lá que podem assumir essa posição. E aí, desses líderes, eles sabem fazer recrutamento, as pessoas que estão abaixo deles também recrutam, também formam pessoas, a gente tem uma estrutura de formação, a gente tem uma cultura de formação ali, que a máquina funciona de forma automática. Então, a partir do momento que você estruturou a sua área comercial de uma forma inteligente, de uma forma lógica, e engrenou, é óbvio, né? Para pegar a tração, demora um pouco. Então, assim, você vai formando pessoas até surgirem os primeiros líderes, né? Você implementar a cultura, demora um pouco, mas a partir do momento que você implementou aquilo, fica uma máquina girando o tempo todo. E o quanto que você conhecia de vendas antes de entrar para o WhatsApp? Cara, essa é uma pergunta interessante, né? Porque eu trabalho desde os 14 anos de idade, registrado, né? Na verdade, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Eu sei que parece clichê, né? Mas eu venho de uma família pobre e quando eu falo uma família pobre, eu, minha mãe e meus irmãos passamos muita dificuldade de ter dia de não ter dinheiro para comprar pão, por exemplo. Trabalhei num depósito de areia e pedra, trabalhei de entregar marmita, de bicicleta para a vizinha lá que fazia marmita, enfim. E com 14 anos naquela época, né? E eu podia trabalhar meio período registrado. Hoje acho que é com 16, mas na minha época eu podia com 14. Entrei no Grupo Carrefour. No Grupo Carrefour eu fiquei 18 anos. Foi meu primeiro emprego registrado, eu fiquei até os 32 anos de idade lá. Lá eu comecei como empacotador, trabalhei no caixa, trabalhei no abastecimento, trabalhei no CPD, que era o antigo Centro de Processamento de Dados lá. Fui para a Matriz, fui gerente administrativo, trabalhei com projetos de finanças, com projetos de redução de custo. Trabalhei na área de TI, né, que é a minha formação também. Eu sou formado em administração de empresas e em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, qual que era a minha experiência com vendas? Nunca tinha trabalhado na área comercial. É mais uma prova de que qualquer pessoa pode aprender a vender. Eu não tinha experiência com vendas. Por quê? Para não dizer que eu não tinha experiência com vendas, com 7 anos de idade, meu irmão mais velho tinha 9, eu ia vender cocada na praia. Porque minha mãe fazia cocada, eu sou de Santos, né? Minha mãe fazia cocada, a gente ia lá na praia de Santos vender para ajudar uma renda em casa, né? Essa era a minha experiência mais perto da área comercial. Depois eu trabalhei em várias outras áreas, em vários outros projetos dentro do Carrefour, em projetos, em finanças, em gestão, em TI, mas não tinha experiência na área comercial. Então eu venho para o WhatsApp para aprender a vender. Quando o Flávio fez a chamada do processo seletivo, que era na pandemia,
eu pensei, cara, eu quero aprender a vender, eu quero desenvolver essa musculatura comercial, eu quero aprender a falar melhor, a me comunicar melhor. E pô, um treinamento de vendas de graça com o Flávio, né? O cara tinha saído na Forbes como mestre na arte das vendas. Eu falei, eu quero. Então, eu me inscrevi no processo seletivo. E durante esse período de 4 anos e pouco, né? Vai fazer 5 anos agora em junho. Eu acabei me tornando o vendedor número 1 da empresa, né? Por um longo período. E hoje, ainda hoje, sou o líder número 1 da empresa. Então, o meu time faz 5 anos que é o time número 1 de todos os canais, não só da WSP. A gente tem a WSP, a gente tem as Edtechs, e o meu time é o que mais vende de todo esse ecossistema faz 5 anos. A gente tem muitas disputas comerciais, tem muita coisa. Eu ganhei todas as competições ali, dentro da competição de times, provando que qualquer pessoa aprende a vender. E que dica, o que conselho você daria para um executivo que nunca trabalhou com vendas, está no final da carreira e resolve que quer empreender? Cara, a pessoa que quer empreender, que quer mudar de área, que às vezes, né, trilhou uma carreira muito bacana, enfim, se desenvolveu e está chegando numa aposentadoria e não quer ficar parado, qualquer cenário desse, né? Cara que quer mudar, que quer entrar na área comercial, que quer empreender. Empreender não tem como desconectar de vender. Então, para você empreender, você vai criar uma empresa, uma startup, um projeto, um serviço, um produto que você vai ter que vender. O Flávio fala uma coisa muito bacana, que ele fala assim, antes de pensar em como eu vou estruturar a empresa, eu penso em como eu vou vender esse produto. Então eu estruturo primeiro a parte da venda. Como que eu vou vender isso? Depois eu penso na entrega, em tudo. Porque a venda é o principal, é o coração. Então você que quer empreender, que quer começar numa área nova, que quer iniciar um projeto novo, você vai ter que aprender a vender. Ou você vira refém de alguém. E aí nesse caso, só para entender... o Vende-se também forma vendedores para o WhatsApp ou só o processo que você descreveu? Na verdade, o Vende-se, ele é uma escola de vendas, acho que hoje deve ser a maior escola de vendas do Brasil, né? Onde a pessoa compra um curso, tem as imersões, tem tudo ali que ele vai aprender a vender, é uma excelente escola. A WhatsApp, ela dá oportunidade para as pessoas que não têm condições, inclusive, de comprar um curso do Vende-se. Ela vai aprender a vender e ela vai ganhar dinheiro para isso, na verdade. Ela não vai pagar para aprender a vender, ela vai ganhar dinheiro para aprender a vender. Mas o Vende-se, a técnica de vendas, inclusive, é baseada na WhatsApp, é baseada nos 7 passos. O que eles fazem e o que eles ensinam lá é tudo que a gente tem na WhatsApp. Então, juntou ali a experiência do Caio com o Flávio, né? Principalmente a questão do Flávio desses 30 anos na área comercial, né, na área de vendas, para criar o Vende-se. Então, qual que é a diferença da WhatsApp para o Vende-se? O Vende-se é uma escola de vendas. A WhatsApp é uma oportunidade para a pessoa que talvez nunca teve uma oportunidade na vida dela crescer e se desenvolver. Muito bom. Mas a metodologia é a mesma. E então o ideal para esse executivo seria já fazer tipo um Vende-se, algum curso de vendas? Para o executivo que quer empreender, aí depende muito de quanto capital ele dispõe. Porque você pode, enfim, apanhar muito, gastar muito dinheiro para que você possa se especializar na área comercial. A melhor forma, e você sabe muito bem disso, né, Jorge? É você começar aprendendo com quem já tem resultado, com quem já sabe. Você encurta o caminho, você acelera o seu desenvolvimento. Então, um curso no Vende-se, uma mentoria, um clube de vendas, você tem vários caminhos que você pode seguir, a depender do seu momento, a depender do seu budget, a depender do seu objetivo, principalmente. Então, se o empresário ele quer empreender e está iniciando, por exemplo, tem pessoas dentro da minha mentoria que estão iniciando um negócio novo. É um cara que já está capitalizado, que já tem ali uma ideia do que ele quer vender, já tem um produto digital dele ali, e ele entrou na mentoria justamente para começar a estruturar toda essa área comercial. E é bacana que esse é um dos que no 3º mês já se pagou a mentoria. Porque ele começou do zero, a gente começou do zero realmente, implementamos o processo de venda dele, adaptamos toda a nossa expertise ao modelo de negócios e ao produto dele, estruturamos a área comercial dele, criamos o plano de carreira, tudo, e ele já está com o comercial dele tracionado, rodando. E tem sido muito bacana, um resultado muito,
Muito legal, é muito bacana você ver resultado na empresa das pessoas. Então, depende muito do empresário. Se é um cara que quer empreender e não tem capital, cara, o curso do Vendes ele é bem acessível. Se é uma pessoa que tem zero capital, entra lá no WSP para você aprender a vender aqui junto com a gente. Você vai ganhar dinheiro com isso ainda. Agora, se você já é um empresário que tem um capital e quer criar algo grande, ou que você já tem uma empresa e quer acelerar o seu desenvolvimento, a sua área comercial, quer criar canais de expansão, quer criar um canal de venda ativa, entra no Tech Sales Club. Uhum. Não, muito bom, e já fez o pitch de vendas. Se você pudesse resumir numa frase para inspirar os líderes de vendas do futuro, né? Que frase seria? Cara, eu acho que uma frase que eu aprendi, que me ajudou muito nessa jornada, tem duas, na verdade, né? Mas deixa eu pensar entre as duas, a que faz mais sentido para sua pergunta. Eu acho que é se importar verdadeiramente com as pessoas. O que é se importar verdadeiramente com as pessoas? Essa frase foi uma frase que norteou todo o meu desenvolvimento na WhatsApp, que eu aprendi com o diretor Edio, né? A gente tem uma aula semanal lá que hoje sou eu que faço, mas na época era o Flávio que fazia. Que é para todo o ecossistema, né? Para todos os milhares de vendedores ali. E ele convidou o Edio e o Edio falou: vender é se importar verdadeiramente com as pessoas, mas não só vender, né? Eu entendi que liderar também. Porque quando você está numa venda pensando na sua conta para pagar, no seu aluguel que está para vencer, na meta que você tem para bater, você está pensando em você. Quando você está ali realmente pelo cliente, se importando com a pessoa, cara, o que meu produto consegue ajudar essa pessoa? Qual que é o problema que essa pessoa tem para resolver? Como que eu posso ajudar essa pessoa a atingir o objetivo dela? A sua venda, a sua comissão, a sua meta vai ser consequência. Então, quando eu estou num processo de vendas, me importando com você, com o seu problema em relação ao inglês, por exemplo, ou quando eu estou me importando com você em ajudar você a resolver o seu comercial, a escalar o seu negócio dentro da minha mentoria, eu consigo estar verdadeiramente me importando com você e eu consigo te ajudar, o meu ganho vai ser consequência disso. No processo de liderança é a mesma coisa. Se eu tenho o meu time de vendas e eu estou preocupado com a minha meta, com o ganho financeiro que as vendas deles vai gerar para mim, cara, eu não estou preocupado com eles. Agora, se eu estou preocupado lá com o Ian, que morava na favela, como que eu posso ajudar esse cara a sair da favela? Como que eu posso ajudar a Mayara, que só estudou até a 4ª série do ensino fundamental, a realizar o sonho dela de pagar a escola particular para as filhas dela? Como eu posso ajudar a Aline Bezerra, que acabou de ter um filho que teve que ir pro hospital e estava chovendo lá em BH, e os Uber estavam cancelando a corrida, ela ficou desesperada. Como que eu posso ajudar essa pessoa a comprar um carro? Quando eu tô ali pelo meu liderado, o meu resultado vai ser consequência. Porque se eu ajudo ele a vender, eu ajudo ele a atingir o objetivo dele, realizar o sonho dele, eu tenho o meu automático, uma consequência inevitável. Então uma frase é se importar verdadeiramente pelas pessoas. Muito bom. E eu acho que uma coisa que o pessoal tem curiosidade como é que é trabalhar com o Flávio Augusto, cara? Cara, é incrível, né? Eu tenho o privilégio, é um grande privilégio, de ser liderado diretamente pelo Flávio, formado diretamente pelo Flávio e hoje ser sócio do Flávio, né? Porque o Tech Sales Club é uma mentoria minha e do Flávio. Não sou só eu, o Flávio também tá ali, né, junto dentro dessa mentoria, ele tá me direcionando, ele tá trabalhando ali também, tem os encontros presenciais com ele, dos associados, né, com ele também. Mas eu tenho o privilégio de ter esse contato e como que é? É um salto temporal, cara. Eu estudei 4 anos de administração de empresas, eu estudei mais 4 anos de análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei 18 anos numa multinacional, Carrefour, uma empresa grande, e eu não aprendi tanto quanto os 4 anos e meio que eu estou com o Flávio. Eu não evoluí tanto quanto esse período que eu tô na área comercial junto com o Flávio, sendo liderado por ele. Então, como que é trabalhar com o Flávio? Cara, é incrível, ele consegue realmente extrair o melhor de você. Ele consegue te desafiar, parece que ele sabe qual parafuso apertar ali para poder fazer com que você performe. Então, o Flávio, por muita gente assim, às vezes não conhece, o Flávio é um cara bem humilde, um cara bem bacana de se conversar, um cara bem engraçado, inclusive, ele é bem engraçado. E cara, eu, né, assim, eu sou muito grato a ele por tudo pela transformação que eu tive na minha vida. Eu posso dizer que minha vida mudou aos 37 anos de idade quando eu entrei na área comercial. Isso sem dúvida, cara. Minha vida mudou de verdade
Não foi a faculdade de administração, não foi a experiência no Carrefour, porque eu trabalhei 18 anos no Carrefour, cara. Meu último salário lá era R$8.000 bruto. Eu era coordenador nacional de sistemas, viajava o Brasil todo, fazendo migração de sistemas, tudo. Mas era um salário que hoje, por mais que pareça ser um salário bom, você fica meio que naquela caixinha, né? Uhum. E a área comercial você tira as amarras, você tira o seu limite. Seja em qualquer lugar, você trabalha com vendas e você tem um mercado e um produto para vender, a sua capacidade vai definir o quanto você vai ganhar. Então a minha vida começou, a mudança da minha vida começou a partir do Instagram, de um post do Flávio, onde ele fez uma chamada para um processo seletivo. E desde então eu tenho esse privilégio de estar com ele. Não, muito bom. Muito bom. Para você que está no mundo corporativo, querendo empreender, então veja a lição aqui, né? E não é só técnica, né? Toda a questão de mentalidade, como é que você constrói, como é que você replica, como é que você aplica. Diego, foi assim uma aula. A gente traz aqui sempre um presente para os convidados aqui do podcast, como nasce uma startup. Bacana, cara. Obrigado. E a pergunta aqui é se tiver alguém aqui que está interessado, quer participar, seja no processo sem capital nenhum, como vendedor da WhatsApp, ou né, já direto no clube, como é que faria? Bom, se a pessoa quer começar na área comercial e não tem capital, quer aprender a vender, a Wiser Sales Platform é uma excelente escola de vendas. Então pode seguir meu Instagram aí, pode seguir o Instagram da WSP. A gente sempre anuncia ali o processo seletivo, acontece a cada 15 dias e é uma oportunidade incrível de desenvolvimento. Eu venho dessa escola, tudo que eu aprendi foi com o Flávio dentro desse ecossistema. É um ecossistema incrível de uma empresa que está há 30 anos no mercado e que domina essa arte da venda. Agora, se você é um empresário que vende no digital, um empresário da área de tecnologia que não tem tanta habilidade com vendas, se você quer escalar seu time comercial, quer aumentar sua conversão, quer criar novos canais comerciais para que você possa vender, me procura ali no Instagram. A gente tem um clube bem bacana junto com o Flávio. A gente vai anunciar agora a entrada na MLS, então tem todos os benefícios da MLS também. Então me procura no Instagram ali que a gente está num preço de lançamento, inclusive, a gente está fechando esse grupo inicial. Esse grupo inicial de 20, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas nesse grupo inicial tá numa condição especial e tem uma exclusividade, né? Porque o primeiro encontro vai ser eu e o Flávio mais 20 empresários só. Então vai ser incrível. E qual é o Instagram? @diego.rodrigues163. 163, E o da Wiser Sales Platform é @Wiser Sales Platform. Pode procurar lá que tem coisa boa para você lá. Não, perfeito. E você que está aqui acompanhando o podcast, compartilha com quem você acha que pode se desenvolver através das vendas, começando do zero, acelerando o que já tem. Segue a gente aqui no canal. E, Diego, muito obrigado aqui pela participação, cara. Cara, obrigado pelo convite, é um prazer, sempre que quiser. Estou disposto aí a poder contribuir com as pessoas e, obviamente, cada vez mais a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo novas coisas para poder contribuir mais. Conta comigo aí.